Bom dia a você que está aqui comigo hoje para este webinar sobre como comparar ofertas de ERP na nuvem versus local. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Albert Bello, eu sou consultor sênior de serviços de seleção aqui na Technology Evaluation Centers. E a ideia de hoje é a gente poder ir um pouco nesse assunto que está, digamos, como tendência já há muito tempo no mercado, mas que ainda poucas empresas deram esse movimento em frente de realmente migrar suas soluções de plataforma hospedada local para a nuvem, né? Ainda tem muito tabu, muita dúvida nesse mercado, e a ideia de hoje é a gente saber, primeiramente, como fazer uma comparação entre essas duas ofertas, porque ainda os fornecedores e os provedores de soluções ainda ofertam a versão on-premises, a versão local, onde você pode ter o seu ERP instalado nas suas dependências, e ofertam de maneira também os seus ERPs hospedados em nuvem. Então, a ideia é a gente poder discutir isso. Aqui tem uma ideia da agenda, pelo que a gente vai passar hoje. Então, a gente vai falar um pouco, introduzir um pouco mais esse assunto, apresentar um pouco a vocês quem é a TEC, a Technology Evaluation Centers, um pouco do meu background também, falar um pouco desse panorama do mercado, aonde está indo, quais são as tendências que a gente tem identificado em relação a ERP de nuvem e também as soluções local. Ver algumas vantagens e desvantagens nos modelos e por que as pessoas adotam um modelo em detrimento de outro. E aí, depois de construir esse conceito, a gente vai poder, de fato, entrar no como a gente aplica técnicas para poder fazer a comparação entre as duas versões de solução. Então, a ideia é a gente caminhar um pouco nos conceitos básicos, passar levemente aí por um panorama do mercado, onde é que ele está caminhando, e chegar nessa comparação entre as duas ofertas que os provedores trazem hoje para o mercado, né? Tem mais do que só duas ofertas, a gente sabe que tem aí uma miríade de opções em termos de infraestrutura como serviço, de software como serviço, hospedagem em hosting de terceiros, mas a gente vai focar especificamente na oferta puramente cloud, puramente em nuvem aí, versus aquela básica local. Então, a gente não vai entrar muito no detalhe de diferenças conceituais, mais na comparação desses dois modelos hoje, certo? E no final eu vou abrir o espaço para perguntas e para o encerramento. Então, você fica à vontade para colocar suas perguntas aqui no chat, e também tem a opção para você colocar sua pergunta através de áudio, e é só você levantar a mão, tem um botão ali, levantar a mão, que o Daniel, que está me ajudando aqui, da IT Latino, ele vai colocar você com o áudio em aberto para poder fazer as suas questões. E, então, quero também agradecer o Daniel por estar organizando este webinário, por também abrir a casa dele para, em parceria com a TEC, oferecer esse conteúdo de relevância para o mercado de língua portuguesa, não só o Brasil, mas também Portugal, outros países aí da África e ao redor do mundo que falam a língua portuguesa. E uma iniciativa que a gente vê com muito bons olhos aí, aqui da Technology Evaluation Centers. Então, Daniel, muito obrigado. Quem sou eu? Bom, eu tenho uma formação em ciência da computação, me graduei nessa área de tecnologia, mas sempre tive uma vontade maior para o lado de gestão, para o lado de negócio. Então, acabei me especializando depois com MBA na parte de gestão empresarial. E a minha carreira começou nessa área de tecnologia, num momento que pode-se dizer assim, que foi bem interessante, e que isso fazem lá 12 anos que começou, foi em final de 2007, início de 2008, quando eu realmente me coloquei à disposição do mercado de trabalho de tecnologia, e comecei com a carreira na área de tecnologia como analista de compras de tecnologia, e dei essa guinada para essa área num momento, eu não sei se todos vão recordar aqui, mas em 2008 a gente teve uma crise, né, mundial,
que começou aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, e depois se descambou no Brasil. Muitos vão lembrar da história da marolinha, né, que no Brasil se dizia aí, o antigo presidente dizia que era uma marolinha, que não ia afetar tanto o mercado, mas acabou pegando o mercado de surpresa no Brasil. E quando o mercado é afetado por uma crise, o que acontece é as empresas começam a buscar soluções de maneira que possam reduzir seus custos, né? E nesse momento em que o Brasil passava, uma das soluções que se colocou, e estava bem no início no mundo inteiro, mas como o Brasil acompanhou rápido isso em função da crise, era uma oferta que estava disponível no mercado, foi a oferta de software como serviço, né? E nesse momento em que eu comecei a minha carreira, eu acabei engajando aí de um grande grupo empresarial que tinha diversos modelos de negócios, diversos tipos de negócios distintos, e nós tínhamos uma área de tecnologia super enxuta, né, para não falar assim, da mais diminuta possível. Era o gerente de tecnologia e eu. Então, para gerenciar e cuidar de ativos para 8 empresas do grupo distribuídas em locais diferentes. Então, empresas desde fabricação de telha de forro de PVC, até fazenda de gado de corte, usina sucroalcooleira, todos. Então, vocês imaginam o espectro de empresas que estavam aí, e a gente precisava de uma solução, porque também isso estava, digamos assim, distribuído num Brasil continental, aí, parte no Sudeste, parte no Sul, e tínhamos um desafio tecnológico de levar isso, os sistemas de gestão empresarial e os sistemas de apoio ao negócio para essas localidades distintas. E foi uma iniciativa que veio pelo gestor de TI à época, que começou isso, e foi muito legal pegar o início da computação em nuvem e ser um dos pioneiros aí a apostar nesse modelo, que deu muito certo para nós, né? Mais tarde nessa apresentação eu vou trazer algumas histórias assim de como a gente resolveu alguns problemas com a computação, com a disponibilidade de sistemas em nuvem, né, para essa distribuição geográfica distinta, e umas dificuldades locais que a gente tinha especificamente, mas então fazem 12 anos aí que eu estou nessa área, e o que veio depois nessa carreira, né, de tecnologia foi que eu acabei montando um negócio de seleção e avaliação de sistemas para empresas, porque isso era o que a gente fazia no dia a dia nesse grupo, né, e também avaliando fornecedores que pudessem dar suporte no dia a dia das operações. E acabamos ficando digamos assim, muito fãs da ideia de ajudar outras empresas também a fazer o mesmo, passar pelo caminho de avaliar quais soluções eram as mais aderentes para os processos de negócios dessas empresas, e vim a fundar a nossa empresa de consultoria depois com esse mesmo gestor de TI, 2 anos depois, e até hoje eu estou nesse mercado, e hoje estou aqui na TEC, que é a líder mundial. Então, vou falar um pouquinho da TEC, a Technology Evaluation Centers, a empresa onde eu trabalho aqui no Canadá. Ela é uma empresa que atua globalmente com serviços de consultoria, assessoria. Nosso trabalho ele é voltado principalmente a auxiliar empresas no processo de compra de software. Hoje nós trabalhamos com uma base de dados, só para vocês terem uma ideia, com mais de 1.400 soluções que estão catalogadas dentro da nossa plataforma de apoio à decisão, que é o Tech Advisor. A ideia aqui hoje não é a gente fazer uma apresentação comercial desse negócio, não é a ideia a gente comercialmente falar sobre a Technology Evaluation Centers, mas o que eu queria dizer para vocês é que se eu estou aqui hoje trabalhando na Technology Evaluation Centers é porque em 2007, 2008, quando a minha carreira em tecnologia começou, essa foi a empresa em que a gente se espelhou muito e a gente buscou muito dado de informação comparativa entre soluções nas bases da Tech. E até hoje são bases que a gente atrai pessoas do mundo inteiro para consultar, e a gente tem mais de 57 tipos diferentes de sistemas dentro dessa base de dados,
com certeza ERP, todas as versões que você imaginar, de manufatura discreta, manufatura por processos, ERP para serviços, e aí vai adiante em ERP, tem um plantel grande aí de soluções ERP, CRM, BI. Então, imagina, 57 tipos diferentes de soluções que você vai encontrar na base de dados da Tech, mas o nosso trabalho é consultivo, né? Porque existe um componente do trabalho que é o consultor e até o negócio do cliente, compreender a necessidade desse cliente, traduzir isso em requisitos funcionais e técnicos que sejam entendidos pelo mercado, criar um ambiente onde esses fornecedores possam ter propostas semelhantes, onde a gente possa comparar eles facilmente e ajudar depois na identificação de de qual é a solução mais aderente, passando não somente em termos de solução, mas também o pacote completo, como implementação, serviço de suporte e todos os serviços agregados. E parte desse serviço, né, é a gente fazer uma análise entre as ofertas que estão na mesa para os nossos clientes. E muitas vezes a gente recebe ofertas muito distintas, on-premises, hosted, que seria você tem também a propriedade do ERP, como se você comprasse as licenças, né? Muito semelhante ao modelo on-premises, só que você hospeda ele fora num hosting e usa ele com acesso remoto. Mas não é 100% nuvem, porque você ainda tem que fazer atualizações, upgrades, tem que cuidar de muitos detalhes técnicos aí que numa solução em nuvem você acaba não tendo. Então a gente tem que comparar desde o modelo mais tradicional até o modelo, digamos assim, mais atual, que seria a oferta em nuvem, e tudo aquilo que está no meio. Então isso acaba criando uma grande dificuldade no mercado para os gestores analisarem, e a gente tem já fórmulas e métodos para fazer isso. Bom, então, por que o mercado está apontando nessa direção, né? Como vocês podem ver, o mundo ele é movido por, vamos dizer assim, primeiro por vontades e depois por momentos em que a gente precisa mudar. Os momentos que precisam mudar são aqueles momentos em que a gente enfrenta um grande problema, um grande desafio de mercado, como uma crise, né, ou uma mudança na maneira como os outros negócios estão se apresentando e acabam nos forçando a mudar também. Ou por vontade de inovar e trazer algo novo para o mercado. Então, o que está acontecendo aqui com o mercado de ERP é que existe uma vontade de entregar mais valor para o cliente e existiu também um entendimento de que se deveria racionalizar melhor os recursos de tecnologia da informação. Então, quando a gente fala em redução de custos, que é um grande motivador para a adoção do software como serviços, a gente tem que ter uma ressalva aqui. Porque, em primeiro momento, sim, a gente reduz um degrau de entrada, digamos assim, para a aquisição de uma ferramenta que a gente sabe que tem um custo elevado, talvez seja um dos maiores investimentos que a empresa vai fazer, fora aquele que está relacionado com a atividade fim, que talvez seja uma planta fabril ou alguma coisa assim, mas vai ser um dos maiores investimentos que a empresa vai fazer e que precisa ser considerado de uma maneira, com uma ótica de retorno sobre o investimento. E muitas das vezes, quando a gente está falando em redução de custos, o pessoal olha para o custo inicial, mas a gente tem que olhar isso num longo prazo, né? Então, sim, tem uma redução de custos no modelo em nuvem, né, como aponta aqui no slide, que é uma das grandes, digamos assim, um dos grandes argumentos de venda da busca por soluções em nuvem, a redução de custos. Por quê? A aquisição, você não tem um custo grande de aquisição, você sai pagando mensalmente, né? Tem mais custo relacionado à implantação e serviços, mas isso ainda você coloca em fases e de acordo com o que vai sendo entregue. Mas numa análise de mais longo prazo e mais tarde nessa apresentação a gente vai abordar isso, talvez não seja a melhor estratégia. Mas realmente traz sim redução de custos e alguns outros custos que a gente talvez não está vendo aqui, como por exemplo, como eu falei no início, nós éramos 2 para cuidar de operações de 8 empresas de um grupo grande, com milhares de funcionários distribuídos em 3 estados do Brasil. Então você imagina que tem empresas, das quais eu já visitei, que para atender uma planta só tinham 5 a 10 funcionários na área de tecnologia, porque tinham tantas soluções
in-house, feitas em casa, ou até mesmo precisavam ter um alto custo de manutenção relacionado à pessoa de tecnologia que tem que estar ali, né? Sem falar em custos de data center local, de custo com refrigeração, né? De luz para manter, e a gente sabe que servidores trazem um custo muito alto, né? Em termos de custo com energia. Então, sim, a gente está falando de redução de custos, e o mercado ele capturou isso e viu que trazendo uma oferta onde você paga mensalmente, talvez ficasse melhor e tirasse uma barreira de entrada para a adoção de tecnologia em alguns negócios, né? Porque algumas decisões eram empurradas para frente em função realmente da falta de capital para investir, ou não era o melhor momento para a empresa investir nisso, porque tinha outras prioridades. Então, esse foi um dos motivos da oferta em nuvem ter entrado tão bem no mercado. O outro é o foco do cliente no negócio. A gente sabe que está tendo uma mudança no papel do gestor de tecnologia da informação, no papel do diretor de tecnologia de informação. Então, esse CIO ou gerente de TI, ele hoje, como tudo está conectado com tecnologia, tudo está conectado com essa massa de dados que é criada no dia a dia, de informação, e a gente sabe que tanto as pessoas mais novas que estão entrando no mercado de trabalho também estão demandando coisas mais inteligentes da empresa. O gestor de tecnologia ele tem que estar atento em como que ele conecta esse mundo que está acontecendo e girando rápido em termos de tecnologia com a empresa e com o negócio com o qual ele está envolvido. Então, esse foco do cliente no negócio, em como o gestor de tecnologia pode voltar o olhar dele para tecnologias disruptivas ou tecnologias que podem trazer mais valor para a oferta do negócio dele, onde ele está inserido, se tornou mais importante do que o foco do gestor de tecnologia na manutenção do maquinário de tecnologia dentro da empresa, na manutenção do ativo de TI. Então, essa mudança no mindset aí do gestor de tecnologia é importante a gente entender também, porque com as ofertas em nuvem, a gente tira um certo peso das costas do gestor de tecnologia para, por exemplo, quem nunca ficou um final de semana fazendo um upgrade de uma solução ERP porque nenhum dos usuários vai estar lá utilizando a ferramenta, ou fez isso em horas na madrugada, né? Então, ou teve que ficar mais tarde para resolver algum problema no banco que aconteceu em função de algum erro e ter que ficar com o suporte pendurado para resolver até altas horas. Então, ao invés de colocar o gestor de tecnologia como, digamos assim, uma pessoa que vai se preocupar com isso, né, ele vai estar ciente desse tipo de situação quando acontecer, porque numa oferta em nuvem, se isso acontecer, isso vai aparecer no dia a dia da operação, vai criar um problema lá, vai alertar alguém do operacional para falar com esse gestor e dizer, olha, está acontecendo alguma coisa errada no sistema, mas ele vai direcionar isso para o provedor, ele vai direcionar isso para o provedor, e o provedor vai colocar pessoas altamente qualificadas e muito especializadas, né? Se o problema for de banco, por exemplo, é difícil a gente ter um gestor de tecnologia que domina todas as tecnologias do mercado. Então, se o problema é de banco, bem específico, de banco de dados, ele vai direcionar esse ticket dentro do fornecedor que está provendo a solução em nuvem para ele. Mas, eu identifiquei, talvez seja um problema de banco, e lá dentro do provedor de nuvem dele, ele vai ter alguém especializado em banco que com certeza conhece melhor como resolver esse problema do que ele. Então, o foco do gestor de tecnologia, ele está mudando. Ele está voltado mais hoje para o negócio. A gente vê isso muito claro quando a gente vê muitas empresas mudando o modelo de negócio delas através da tecnologia, através do que hoje está se falando aí muito em voga da transformação digital, né? E, claro, o mundo é movido a dinheiro, né? Os fornecedores, eles não vão trazer uma estratégia de redução de custos para você na ponta, né? Para você cliente, sem que isso traga alguma vantagem para ele num longo prazo, né? E aí a gente fala da receita recorrente para o fornecedor, porque uma coisa aquela história, o vendedor de carro usado, né? Ele vende um carro a cada 2, 3 anos para uma pessoa, né? Então ele fica ali tendo que achar sempre um cliente novo a cada semana, a cada dia, para poder fazer uma receita melhor para ele. Então, todo dia ele tem que estar indo atrás de um novo cliente. Agora,
o vendedor de software vivia a mesma situação, as empresas fornecedoras viviam a mesma situação com as implementações e vendas de ERP. Né? Teve um momento que o mercado deu um boom, teve muita oportunidade, realmente o pessoal ficou com dificuldade de entregar tanta demanda, mas depois as empresas deram um dip, deu uma caída digamos assim, na receita, né? E foi procurar uma maneira diferente de garantir todo mês uma receita. Eu posso garantir para vocês que isso é uma maneira muito interessante de ter uma receita previsível, né, e de garantir estratégias de investimento para melhoria nas soluções e tudo mais. Então, para o fornecedor de software faz muito sentido ele se amarrar com você numa receita recorrente para os próximos 5, 10 anos, ao invés de só contar com aquela entrada grande de valor inicial e depois com o valor de manutenção, né? E isso traz uma facilidade de operacionalização também e de adoção, porque imagina, você vende um sistema ERP e aí no bojo disso tem que ver se o servidor atual da companhia ele vai suportar a nova solução, se não tem que trocar o data center, tem que fazer alguma mudança na rede, né? Vai mudar lá de um /100 para um /100 /1000 para dar mais agilidade, vai ter que trazer talvez outras tecnologias acessórias junto para o plantel e para o ativo de TI do negócio. Então, isso trazia muita dificuldade na operacionalização de colocar a ferramenta em funcionamento, né? Sem falar que com uma oferta em nuvem, você operacionaliza em diversos locais diferentes, talvez no mesmo dia, né? Então, não há necessidade de você ter que operacionalizar esse negócio, operacionalizar essa implementação em fases, né? Você pode colocar todos os times, por exemplo, em fases, quando eu digo separando por localidade, mas você pode colocar todos os times, por exemplo, do financeiro para sair junto, largar junto na implementação em diversos locais distintos, né? E depois, em sequência, vem vindo as outras áreas. Então, isso traz um diferencial muito grande e essa é uma tendência do mercado e a gente tem que sempre seguir o que os líderes estão fazendo, né? Então, um dos líderes aí de mercado que começou e trouxe muito trouxe muita solução para o mercado em relação à nuvem foi a Oracle e a Oracle NetSuite, né? O Oracle ERP hoje, SAP também, a SAP com oferta do S4 HANA agora e do B1 também, do Business One online, a Microsoft com o Microsoft 365, a TOTUS com o Proteus, inclusive no modelo também SAS e híbrido com hosting, né? Com hosted para o Proteus, desculpa. E eu trouxe um case aqui que eu acho muito interessante como líder. Ele não está competindo muito com essas grandes marcas aqui que estão focadas em mercados de empresas médias e grandes, mas esse pessoal aqui, eles já nasceram software como serviço, né? Que é o Conta Azul. Eu acho uma solução bem interessante, pessoalmente já usei para um dos meus negócios e eles começaram num modelo que foi colocando o cliente no processo de desenvolvimento, eu achei bem interessante e hoje figura aí como um dos grandes fornecedores de solução ERP para pequeno negócio no Brasil, né? Totalmente em nuvem. Então, é bem interessante como a gente consegue ver que tem líderes que despontam, saem na frente, buscam essa diferenciação por trazer um produto alinhado com a tendência de mercado, né? Como também tem oportunidade para novos entrantes, né? Esse mercado ele traz os game changers, né? Quem acaba mudando o jogo, né? E tá aí o exemplo do NetSuite, que a Oracle adquiriu também, e o Conta Azul. Então, bem interessante trazer o que os líderes estão fazendo e isso aponta para a gente onde a tendência está indo e onde a tendência está indo pelos grandes, a gente sempre tem que ter um olho em cima disso. Quais são, então, as grandes vantagens de a gente adotar esse modelo em nuvem, né? Primeiro, a alta disponibilidade e flexibilidade. Quando a gente fala em alta disponibilidade, a gente está falando em uma capacidade que não vamos ter localmente, né? A gente sabe que
coisas podem acontecer, problemas podem acontecer com o backup, pode acontecer um problema físico mesmo na localidade onde estão instalados os servidores do teu ERP local, e a disponibilidade de uma solução em nuvem, ela é muito grande porque você pode acessar ela de qualquer lugar. Então, por exemplo, deu algum problema para acessar fisicamente a fábrica no interior de, sei lá, de alguma cidade no Brasil. E caiu uma barreira, alguma coisa aconteceu. Se o teu servidor está lá com o teu ERP instalado lá e você teve um problema também de acesso remoto a essa solução, porque rompeu também o acesso à internet, com uma solução em nuvem, você vai poder acessar de qualquer lugar. Então, você pode falar para os funcionários, hoje vocês trabalham de casa, acessem a solução de casa e vamos seguir a operação, fazer a coisa acontecer, pelo menos com o nosso back-office, pelo menos o escritório vai estar funcionando, se a gente não vai conseguir acessar a fábrica ou alguma coisa assim. Né? E a flexibilidade. A questão da flexibilidade também está muito associado à escalabilidade. Então, a maneira como a empresa pode hoje ter 50 funcionários, né, e amanhã ela pode ter 100 e uma necessidade maior de capacidade de processamento. Então, essa flexibilidade de poder adicionar mais, tirar funcionários, né, usuários, quando eu estou falando, né, é uma das grandes vantagens do modelo em nuvem, né, que versus o modelo local, o que acontecia é que a gente tinha as licenças, e aí se precisava de uma licença nova para um novo funcionário, a empresa tinha que negociar com o fornecedor para obter mais uma licença, se não tivesse, né, um outro acesso para fornecer, né, então tinha que negociar de novo, fazer cotação, todo aquele processo de compra, isso acabava atrasando essa facilidade para fazer o funcionário novo aderir e estar ali funcionando já, utilizando a solução. O menor custo de manutenção está associado a questões, como a gente já discutiu, de você não ter mais a necessidade de ter pessoas muito especializadas no negócio. Então, por exemplo, todo aquele time de DBAs que você tinha antes, todo aquele time de pessoas para dar suporte na solução, isso tudo vai para o lado do fornecedor, ele vai estar trazendo isso como serviço para você. Então, o próprio usuário vai poder ligar diretamente para o fornecedor, falar com os especialistas lá e resolver os problemas. Né? Aqui vem a elasticidade, que é essa capacidade de poder te dar mais poder de processamento, que a gente sabe que numa solução local só vai acontecer se você comprar mais capacidade e instalar nessa base, mas dentro de um ambiente em nuvem, se o seu negócio vai precisar de mais processamento e depois não vai precisar mais desse processamento, porque tem, por exemplo, vamos falar agora, por exemplo, tem a Black Friday. Né? Então, imagina uma empresa que tem um ERP conectado com a loja virtual e vai gerar lá todo o sistema de nota fiscal dele e tudo mais, comunicação com a Cefaz local, também toda a abertura dentro da parte de contas a receber lá, dos recebíveis. Então, tudo isso vai acontecer de uma maneira muito mais intensa durante esse período de Black Friday e vai ter que trazer toda essa informação para dentro do sistema ERP. Se você está trabalhando com o ambiente local e não previu não fez uma previsão para o quanto isso poderia estressar, né, tanto a capacidade de processamento quanto a capacidade de entrega, né, e comunicação com a loja virtual, você pode acabar ficando fora do ar por alguns momentos durante a Black Friday e perder muito dinheiro. No caso de uma solução elástica na nuvem, o provedor vai trazer e vai fazer a manutenção e cuidar para que durante esse período ele te provenha com mais capacidade de processamento para poder trazer, de fato, nesse período, alta disponibilidade para tudo que for necessário do ERP. O pagamento também vai de acordo com o uso. Se você tem mais usuários, paga mais. Se você tem menos usuários, você enxuga. Né? A performance, ela é com certeza garantida em contrato. Então, você tem os contratos de acordo de níveis de serviço, em que você exige um determinado nível de performance do fornecedor. Segurança contra ataques. Aqui é um item que entra em vantagem e desvantagem. Então, como vantagem é que
A gente sabe que os fornecedores estão buscando cada vez mais se proteger de ataques, como o ransomware que está acontecendo agora, e estão investindo mais em segurança, né, do que com certeza você consegue fazer sozinho. Eles têm mais capacidade e poder de fogo para poder contra-atacar também. Mas a gente sabe também que quando acontece de algum malicioso encontrar uma porta de entrada para uma solução, ele vai encontrar para todas. Então, fica aqui, segurança, sim, né, mas é um item que a gente precisa olhar com cuidado, que pode ser que uma porta se abre ali e se acha uma brecha, e aí toda uma cadeia de clientes aí pode ser afetada também. Upgrades e updates, então, como o exemplo que eu dei antes, quem nunca passou por um período em que você teve que ficar no negócio depois do horário comercial ou no final de semana para fazer um upgrade de versão, né? E isso acontece de maneira muito mais, digamos assim, simplificada com o fornecedor de nuvem, porque ele pode rodar isso em paralelo e já disponibilizar logo em seguida para você a nova versão, né? A questão da mobilidade, como no exemplo que eu citei antes, de você poder acessar de qualquer lugar, mesmo num evento catastrófico, você ter essa mobilidade. E aqui tem uma história interessante que aconteceu comigo em 2008, 2009. Eu não sei se vocês vão lembrar, quem é do Brasil, teve um apagão de internet que foi por um rompimento de uma linha que vinha pelo interior do Paraná até o Rio Grande do Sul, de internet, e na época a gente usava um link da Vivo lá, e essa linha ela rompeu junto com um oleoduto, alguma coisa assim, eu não me lembro bem a história ao certo, acho que foi um oleoduto sim, e acabamos ficando sem internet por um provedor. O que aconteceu foi que na região metropolitana de Porto Alegre, onde a gente estava, esse era um dos principais links, o outro link vinha pelo cabo que sai pelo mar, lá, que eu acho que é o Atlantis, é o nome desse cabo de provedor de internet, que os provedores de internet do estado do Rio Grande do Sul usam. Então a gente ficou com um link só, vindo então pela capital, por Porto Alegre, vindo pelo mar, mas isso nos deixou um tempo ainda sem acesso, né, à internet. E a gente precisou acessar o sistema nesse momento, e foi utilizado na época 3G para poder acessar. Então a gente não perdeu acesso à solução, porque essa mobilidade que se tem com o software como serviço, ela nos dá por 3G, nos dá por internet via satélite. Numa das empresas com qual eu trabalhei, o sistema de gestão, para estar instalado localmente, né, numa das fazendas lá, o pessoal teria que pegar uma caminhonete 4x4 e durante um dia inteiro, de Dourados, em Mato Grosso do Sul, até a cidade que era no interior do Mato Grosso do Sul, lá, para poder fazer a instalação um dia todo, para poder fazer a instalação do sistema lá e colocar num servidor local lá. E o que acontecia quando se fazia esse tipo de instalação local era que o pó lá é tão fininho, e o pó vermelho lá da terra, lá no Mato Grosso do Sul, era tão fininho que entrava e acabava estragando muito os computadores, então tinha que estar toda hora trocando o hardware lá. Isso trazia muito problema. O que aconteceu foi que, usando uma solução como serviço lá, e não tinha muita opção de internet, a não ser por satélite, o pessoal acessava o sistema ERP, que ficava em nuvem, e a gente evitava esse problema de ter que mandar um especialista lá, que demorava um dia inteiro para chegar lá para dar suporte no servidor. Então a gente desligou o servidor local lá, passou para a nuvem a solução, e o pessoal acessava. A gente ficava com dúvida no início, mas internet satélite, será que vai funcionar bem, né? Funcionou super bem, porque os pacotes que vêm eram super, digamos assim, bem dimensionados para essa solução, e o cliente, o que ele via era uma imagem do sistema com o qual ele trabalhava, e funcionava muito, muito, muito bem. Então, a mobilidade é um dos grandes fatores aí para a adoção de software em nuvem. Você tem também um repositório único, isso era uma grande vantagem para empresas distribuídas, então você tem toda a informação num local só, não ficam sistemas rodando em paralelo aqui e lá. E com relação a backup e redundância, todos os fornecedores oferecem o backup diário e o backup mensal, e também
a opção da redundância em outros servidores em uma localidade totalmente distintas e, às vezes, por questão contratual, você pode também exigir que seja num outro país essa redundância, né? Sem falar as questões de sustentabilidade, porque imagina, cada um tendo o seu próprio data center no seu negócio, consumindo energia, e energia a gente sabe que é um item aí que talvez não no Brasil, que a gente tem muita energia de recurso hídrico, mas pensa em outros países, né, como a Alemanha, que depende muito da energia de carvão e da energia que vem também de usinas de... Agora me fugiu o nome, mas como aquela de Chernobyl lá, usinas nucleares, né? Então, isso é muito mais sustentável se a gente tem soluções que vão rodar todas num data center só, que já está conectado a um grid aí de fornecimento de energia, e com isso você otimiza recursos e não precisa cada um rodar em paralelo o seu data center dentro do seu negócio. Qual é a desvantagem, né? Muitas pessoas perguntam assim, pô, mas adotar uma solução em nuvem pode me tirar a privacidade dos meus dados mais sensíveis. Se eu lido, por exemplo, vamos lá, estou trabalhando num projeto aí que é na África, eu não posso dizer qual país, mas é com a Seguridade Social de um dos países africanos. Então, imagina, colocar toda a informação de Seguridade Social numa plataforma em nuvem. Muitas das vezes as bases de dados são só instâncias diferentes, mas estão dentro da mesma. Fica meio complicado, né, de acreditar assim, que talvez não vai acontecer um vazamento, alguma coisa assim. Aqui no Canadá mesmo, em Montreal, a gente teve um caso de vazamento de dados de um dos bancos aqui, que divulgou através de foi um vazamento, o pessoal estava, na verdade, roubando essa informação lá dentro. E é complicado, né, porque a gente sabe que quando tem pessoas lidando com os teus dados, não é só a máquina lá, que com certeza vai ter um administrador do banco, vai ter alguém que vai estar lidando com essa informação, ela pode tomar proveito dessa informação e de uma maneira ou outra acabar usando esses dados sensíveis que você não quer ter acesso. Então, essa é uma desvantagem, apesar de contratualmente a gente ter uma série de proteções aí. Contratos não evitam problemas, né? Eles só dão uma regra de como a gente vai tratar depois e o quanto vai ser compensado por um problema. Mas se você quer realmente privacidade dos dados sensíveis, aí talvez seja melhor mesmo uma solução on-premises, uma solução local, né? A alta dependência do fornecedor é um outro item que entra como desvantagem. Então, ontem mesmo eu conversava aqui com o nosso diretor de projetos aqui, do escritório de projetos, e ele disse, olha, Albert, o que eu vejo, né, nisso que tu vai apresentar amanhã é que, por exemplo, às vezes eu quero ter o controle do que eu vou fazer de upgrade, de quais módulos eu vou deixar, por exemplo, se tu tem um módulo muito customizado e tudo mais, toda vez que acontece um upgrade, a gente sabe que acaba bagunçando um pouco. Então, se você tem uma ferramenta altamente customizada, você quer ter o controle, né, de como vai ser feito esse upgrade, é melhor não ficar nessa dependência tão grande do fornecedor. É melhor você ter a chave em mãos e fazer o que você quiser fazer com a sua solução e fazer o upgrade quando você quiser fazer o upgrade ou não, né? Então, isso fala sobre controle, né? Sobre ter acesso ou não, a poder controlar o que vai ser feito ou não com essa solução. Alguns projetos, aqui eu vou citar um exemplo pessoal também, alguns projetos a gente tem algumas dificuldades com relação à integração com o maquinário. Eu tive um projeto na área calçadista, que a empresa utilizava um ERP que tinha conexão através de EDI com o que eles chamam de fornecedores de serviços, os ateliês. O que são ateliês? Então, na área calçadista, você tem a fábrica de calçado, e ela basicamente faz o básico do calçado, mas aqueles detalhezinhos, por exemplo, para calçado feminino, aquele botãozinho com um monte de pérolazinha em volta, com muitos detalhes, aquilo ali muitas vezes não é vantajoso para a empresa de calçado fazer isso internamente, porque cada coleção vai ter um detalhe diferente. Então, eles terceirizam isso numa miríade de ateliês que são
pessoas especializadas e distribuídas geograficamente próximo a eles, que produzem esses detalhes e muitas vezes beneficiam em cima daquele sapato e mandam de volta para a empresa. Então, o que acontecia especificamente com esse projeto, que tinha esse detalhe de dificuldade de integração e dificuldade com também integração com o maquinário, né? Eles estavam num cantão do Rio Grande do Sul, com acesso bem restrito à internet também, né, por questões de favorecimento fiscal e por questões de favorecimento até mesmo de mão de obra mais acessível naquela localidade. Eles estavam nesse local e eles se serviam de uma série de serviços que vinham desses ateliês. Mas depois que voltavam esses produtos, eles faziam um controle de qualidade interno e parte do básico do calçado também que era feito estava ligado a máquinas de alta tecnologia que traziam informações e com alta entrada de dados para o sistema de gestão. Então, uma grande dificuldade para aquele projeto ali era a gente mover isso, achar fornecedor de internet que pudesse lidar com um I/O tão grande, entrada e saída de dados tão grande que vinha desses maquinários. O que aconteceu foi que não se convenceu nenhum outro fornecedor de internet a levar uma outra linha para lá. Isso ia afetar a comunicação do EDI deles com todos esses outros ateliês que traziam informação para eles de como é que estavam esses beneficiamentos nos produtos deles, e eles não iam conseguir lidar com essa massa de dados transitando numa rede de internet fraca que chegava até eles lá. Então, esse foi um projeto em que se decidiu, não, é importante ter on-premises, esse local, porque a gente consegue daí lidar com a informação na rede aqui, com essa alta carga de volume de dados transitando na rede local, e a gente deixa a nossa internet, que já não é a melhor, né, em termos de velocidade. Eles tinham mais todo o pessoal do administrativo trabalhando lá com a internet, usando para navegação, para outras coisas. Então a gente deixa a nossa internet liberada para esse pessoal poder usar, né, para navegação e também para a gente poder fazer a comunicação com o EDI, aí, que é uma coisa super sensível para o negócio. Então foi decidido que o RP tinha que ser on-premise. Então aí está uma desvantagem do RP em nuvem, né? E essa, falando então do item seguinte, que é a dependência do link e de contingência. Se você não tem contingência, se você não tem, no mínimo, né, 2 provedores de internet redundante, mas os 2 não podem vir do mesmo NOC, eles não podem vir, por exemplo, como eu citei antes, eles não podem vir os 2 pelo mesmo cabo que rompeu lá no Paraná. Ele tem que vir um por um lado, né, um fornecedor, não, eu venho por esse link aqui, e o outro fornecedor tem que vir por um link totalmente diferente. Então, se você não tem essa opção na sua região, e se você não tem planos de contingência com internet 3G, 4G, o que seja, né, ou satélite, talvez não seja a melhor opção para você utilizar um RP em nuvem, né? Fora essa questão da segurança e falha na base de acesso, que se alguém conseguir acessar alguma falha, né, algum hacker aí conseguir maliciosamente descobrir uma falha, por exemplo, né, de um desses grandes fornecedores de solução como serviço, ele não vai acessar só uma empresa, aí vai navegar na base de dados de todo mundo e vai fazer o que bem entender. Então, essas são algumas vantagens, né? E a gente fez um quadro aqui, esse é um quadro que a Tec criou para deixar bem claro assim, a diferença entre uma solução e outra, que é entre a solução local versus nuvem em questão de propriedade, localização e licenciamento. Então, conceitos bem básicos, né? Então, quando é local, você tem a propriedade do hardware, do software e dos dados. Quando você não tem ele local, você tem ele em nuvem, vai o software e o hardware ser de propriedade do provedor, e a necessidade de você assegurar em contrato como é que você vai lidar com os dados, né? Então, essa é uma grande pergunta, muitas pessoas questionam sobre isso. Tá, mas de quem é a propriedade dos dados? Se acontecer de eu querer migrar para uma outra solução, como é que vai ser o processo de migração? Como eles vão exportar os dados para mim depois? Então, tem que deixar isso bem assegurado no contrato, não dá para ir só no contrato, aquele ali concorda e aceito, tem que entrar em contato com o pessoal e negociar os termos de como é que isso vai acontecer. Localização. Então, num modelo você tem ele acessado fisicamente dentro da empresa, no outro você tem ele hospedado fora e acessado via internet,
né? O que não impede o modelo local também poder ser acessado via internet e você ser um provedor, um data center para outras localidades, para outras filiais ou para outros negócios que estão ligados à sua empresa, né? Mas no modelo como local, se você vai prover isso, você vai ter que também contar com tecnologias que te ajudam a distribuir isso dessa maneira. Licenciamento. No modelo local, você tem um modelo de licenciamento com base no custo de aquisição, que é aquele custo com o degrau mais alto, e no modelo em nuvem você tem um modelo em subscrição com base em mensalidades. Você vai pagando ele à medida que vai utilizando. Nesse custo de manutenção, a gente vai falar aqui de custo de manutenção depois, quando a gente falar de como a gente vai colocar eles e comparar todos eles numa análise financeira, né? Esse custo de manutenção, em geral, né, quando você está falando em local, ele é tipicamente uma porcentagem do valor do custo de licenciamento. Essa porcentagem varia de 15% a 23%. A gente já viu projetos aí beirarem 23% do valor das licenças, tá, em termos de anuidade. Então, esse custo de manutenção pode ser bem alto quando você está falando em solução local. Já o custo de manutenção em nuvem, ele é diluído no valor das mensalidades da subscrição. Qual é a responsabilidade sobre a manutenção, né? Quando você tem ele instalado localmente, a manutenção é com você, do software e do hardware. Então, você tem que ter pessoas especializadas para manter esse hardware. Se não tem isso no time de TI, vai ter como terceiro ou vai ter que trazer esse conhecimento especificamente para determinados momentos por projeto. Porque você tem que dar manutenção no seu hardware, tem que dar manutenção no seu software, tem que fazer o upgrade, tem que fazer backup você mesmo, tem que cuidar da rede também. Então, tem uma série de fatores aí que você está com a responsabilidade. Quando vai para a nuvem, a manutenção é provida pelo fornecedor. Não há preocupação com hardware. Então, você nem precisa saber que servidor está rodando por baixo. Eles vão trocar, eles vão cuidar de qual que é o maquinário que vai estar lá e vão estar sempre entregando isso em alta disponibilidade com as soluções mais, digamos assim, mais atuais possíveis, né? E aqui um grande, por último, tipo do custo. Isso aqui foi, digamos assim, para muitas tomadas de decisão, é importante quando você começa a juntar o pessoal que vai analisar financeiramente o projeto, é importante apontar esses dois lados da moeda aqui numa solução e em outra. Então, no tipo de custo para o local, você tem apontado como investimento em bens de capital, né? O que é legal para quando você tem, por exemplo, uma entrada muito grande, o cliente fez um pagamento muito grande, ou você fez uma excelente venda e não quer ter muita tributação em cima desse dinheiro que está lá no caixa disponível. Então, você usa ele para investir no sistema e isso é apontado como uma aquisição de bens de capital. E você tem uma vantagem financeira em cima disso, tem uma vantagem tributária em cima disso. Já no tipo do custo operacional, que é o de computação em nuvem, você vai poder apontar isso como despesa. E para aquelas empresas que estão no lucro real, talvez isso faça mais sentido, porque você vai abater isso e vai diminuir o imposto a pagar no final do mês para o governo. Então, tem que pesar uma coisa na outra. Tem que fazer uma análise não só financeira, comparativa, né, uma análise do quanto você vai tirar de responsabilidade dos ombros, do quanto você quer mudar o papel do gestor de tecnologia dentro da empresa, quer colocar ele mais lado a lado com o negócio, para ele pensar em coisas novas que vão trazer diferencial competitivo para o seu negócio, ou se ele tem um perfil mais técnico e realmente você já tem um time lá e quer manter esse time porque é importante para o negócio ter um time altamente especializado, como no exemplo da indústria calçadista que eu dei, né? Então, tem que fazer todo esse comparativo para a tomada de decisão, levar em consideração a questão do tipo do custo, o enquadramento tributário do teu negócio, mas o pulo do gato está aqui. O pulo do gato para como comparar as soluções está na análise de custo total de propriedade. Tá? Análise de custo total de propriedade é engraçado, porque a gente não tem a propriedade do sistema em nuvem, né, do modelo SAS. Mas ela, independente da brincadeira com as palavras, a análise de custo total de propriedade é uma análise financeira de viabilidade de negócios para a área de tecnologia que é muito útil, porque você consegue colocar numa expectativa de custo versus tempo todos os custos associados ao negócio
de aquisição ou de locação, que vamos dizer assim, um sistema em nuvem seria como uma solução locada, né? Então, você consegue colocar lado a lado e comparar os dois modelos de negócio e trazer isso numa análise temporal, porque apesar de ser diferente a maneira como você paga e a questão do movimento do fluxo financeiro ser distinto, a gente tem que olhar no final o quanto dinheiro a gente está gastando. A verdade é isso, a gente tem que ver em quanto tempo a gente vai estar pagando, quanto em quanto tempo. Então, no modelo em que a gente fala de custo total de propriedade, que a gente adota aqui na TEC, a gente sempre coloca isso numa visão de 5 a 10 anos. Né? E eu vou mostrar um gráfico depois para vocês, onde fica situado ali um ponto que vocês vão achar interessante, que uma oferta deixa de ser vantajosa e a outra começa a ser muito mais vantajosa. Vocês vão se surpreender com o resultado, com base na nossa experiência, com mais de 1000 projetos entregues aí nos últimos 25 anos, fazendo esse tipo de análise aí, pelo menos há 10 anos. Né? Então, mas eu queria só trazer aqui para vocês, novamente, que a gente tem que trazer todos esses custos para a conta. Então, a gente vai falar de licença, que no modelo, por exemplo, do software como serviço, ele é por usuário por mês e tem um menor custo inicial, né? Mas no local você tem um investimento inicial mais alto e o pagamento é por usuário e essa licença você paga uma vez para aquele usuário. Você tem que trazer os custos de implementação, que nesse caso são os mesmos, porque independente de implementar um modelo ou outro, você vai precisar de serviços, você vai precisar de pessoas indo até o local para fazer a implementação. Né? Em custo de manutenção, quando o modelo é em nuvem, você não tem esse custo, esse peso sai dos seus ombros e vai para o lado do fornecedor. No caso da solução local, o custo de manutenção do software ele é calculado numa anualidade de 15% a 25% sobre o valor da licença. Né? Então, todos esses itens você vai pegar lá da proposta do fornecedor que está oferecendo local, e às vezes oferecem as duas, né? Local e nuvem também, para você comparar. Ou às vezes você está comparando dois fornecedores distintos, um que está apresentando local e o outro está apresentando em nuvem. Então, você tem que pegar, trazer cada um desses itens que está lá, trazer isso para uma análise temporal, colocar quanto eu vou gastar no primeiro ano com isso aqui, quanto eu vou gastar no segundo ano com isso aqui. Né? Treinamento, hardware, que no caso aqui a gente está falando que é sem custo em termos de hardware server, a gente está falando de servidor, né? E para nuvem, e no local a gente está falando de custo de manutenção do servidor, e quando a gente está falando de custo de manutenção do servidor, pega aí a estrutura onde ele está, o servidor em si, talvez você vai ter que comprar um novo e mais atualizado, e tem que contar que vai ter que atualizar ele com um determinado período de tempo também, 3 anos, 2 anos. Tem que incluir energia, e servidor a gente não desliga, a gente deixa funcionando o tempo todo, então é energia para o servidor, energia para a refrigeração do local onde ele está. O custo de suporte, então vamos lá, a gente não está imune a ter problemas com hardware, né? Numa das fábricas que a gente trabalhava lá, tinha um problema do pó também, entrava, porque a empresa de PVC dá um pozinho bem fininho de plástico e entrava dentro do HD, estragava os HDs. Todos os HDs estragavam com 2 anos. Então tinha que trocar antes, já preventivamente, em fazer backup, esconder o backup em lugar diferente. Então todo esse custo você tem que também trazer para dentro da sua conta. Né? E entender, você quer controlar ou não quer controlar os upgrades? Isso é importante para você ou não é importante para você? E o quanto isso vai me custar? Se eu vou controlar os upgrades, quanto tempo eu vou ficar em hora extra aqui com o meu time para fazer os upgrades ou não? Quanto tempo eu fiquei no ano passado? Então vai na tua base de dados lá, vai lá no teu sistema de RH, dá uma olhada quanto eu paguei de hora extra, mais ou menos, para quando eu estava fazendo o upgrade, tudo. Traz tudo isso para a conta. Põe tudo isso na conta. Custo de pessoal, custo de manutenção, custo de aquisição de novos hardwares, em termos de licenças, o quanto te custou as licenças, o quanto te custa a tua manutenção do software. Coloca isso no Excel e compara isso e põe isso numa perspectiva de tempo, de no mínimo 5 a 10 anos. A gente já passou a fase do Excel aqui na Tech, que a gente usa uma solução chamada Tech Advisor, que é a nossa plataforma de suporte e apoio à decisão. Dentro do Tech Advisor, a gente tem um módulo de comparação de preços,
que se utiliza não só das informações para comparar esses dois modelos um contra o outro, mas também utiliza de uma tecnologia que a gente criou aqui de comparação entre as duas soluções e trazendo uma inteligência artificial para dizer, bom, se você quer ir com esse fornecedor aqui, então é melhor ele trazer esse preço tanto mais para baixo, porque não faz tanto sentido com relação às ofertas que estão aparecendo aqui de outros fornecedores. Então, se o fornecedor melhor pontuado aqui por todos os critérios técnicos e de aderência de processo é o A, e ele está com um preço X, ele tem que diminuir pela metade para chegar no B, que tem uma oferta tão boa quanto em termos técnico-funcional, mas ele está com uma proposta melhor, porque ele está trazendo diferencial de 100 em nuvem, alguma coisa assim. Então, essa ferramenta a gente tem, faz um cálculo e traz isso como opção para a gente mostra isso para o nosso cliente, e é base para as nossas negociações com os fornecedores para obter um melhor negócio, né? Mas, se você não tem essa tecnologia à disposição, né, pode falar com a gente para ter acesso a isso e trabalhar conosco para obter esse acesso, mas se não, o melhor caminho é colocar isso no Excel. Então, ano 1, quanto eu gasto em licenciamento, quanto eu gasto em manutenção, quanto eu gasto em treinamento, quanto eu gasto em hardware, quanto eu gasto em hora extra para upgrade, quanto eu gasto em pessoal. Né? Coloca isso no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5. O que você vai chegar à conclusão é algo mais ou menos aqui, que você pode ver aqui que pelo ano 5º a gente tem uma inflexão. A oferta local, ela arranca com um custo mais alto, né? E a oferta software como serviço, ela arranca de um custo mais baixo, que basicamente é o serviço de implementação, e depois vem somando mensalidade ao longo do tempo aqui, né? Colocando mensalidade, então a curva vai assim. Já a local, ela arranca aqui em cima, e depois em cima disso vem com custo de manutenção, né? E o que acontece é que, geralmente, com base na nossa experiência, lá pelo 5º ano, a vantagem do software como serviço já passa a não ser mais tão grande em relação ao quanto já você colocou de dinheiro para fora versus a oferta local, né? Vamos lá, tem que olhar criticamente isso aqui. Primeiro, você está comprando software para ficar quanto tempo com ele? É uma solução que eu vou usar estanque agora para resolver um problema, mas depois eu já sei que o negócio vai crescer, eu já vou ter que olhar uma outra. Então, digamos assim, já estou vendo agora uma solução para enquanto a gente é pequeno e médio, mas a empresa já tem um target de crescer e ir para outros mercados e tudo mais, a gente já tem que olhar para uma solução mais Tier 1, nível 1, depois de 5 anos. Então, talvez seja melhor você ir com software como serviço. Não, a gente já está bem estabilizado, é um negócio bem estável, e a gente está, nesse momento, a gente está num momento em que, para nós, é mais importante usar uma despesa operacional para abater do lucro, para abater lá no lucro real e ter uma vantagem tributária. Então, é melhor ir com o software como serviço, porque apesar de ele te dar um custo maior, no longo prazo você vai obter esse retorno em vantagem tributária. Ou, como eu disse antes, se você tem um grande capital nesse momento e precisa investir, talvez seja melhor o local. Mas tudo é baseado nessa estratégia de entender melhor a tua necessidade, aonde a empresa de você está indo, como você quer posicionar o seu time de tecnologia e o quanto você quer de responsabilidade nos seus ombros. Aí, a partir de todo esse processo de tomar a decisão, você vai chegar à conclusão de qual que é o melhor modelo. E o que eu já estou te trazendo aqui é que acontece essa curva aqui, ela cruza perto do 5º ano, e se você não tem vantagem tributária no software como serviço, por ser uma despesa operacional, se você não se você tem a capacidade de pagar mais no início, vai com o local. Se for o contrário, vai com o software como serviço. Então, são duas opções muito boas. Eu acredito que, na minha visão, não vai morrer ainda o software on-premises. Tem muitas variáveis aí de vantagem para utilizar ele local. E eu acredito que os fornecedores vão continuar ofertando as duas soluções, e cada vez mais você vai ter que fazer esse comparativo e basear sua decisão em critérios bem objetivos, estratégicos e claros, como uma análise de TCO. Então, eu queria abrir o espaço
para perguntas para vocês, fiquem à vontade, porque eu acredito que esse é um momento para a gente trocar, né, ter uma troca de ideias aí, e já chegamos e passamos um pouco do horário da apresentação, então fico à disposição para ouvi-los. Vale, hay una pregunta que me gustaría hacerte, Helbert, te la hago en español y la traduces al portugués, y es, digamos, existe... Es decir, todo aquel que dice que el software, el ERP, es en la nube, ¿es en la nube realmente o haces diferencia entre si es multitenants o no es multitenants? ¿Sabes? ¿Realmente cuando es en la nube es cuando es multitenants o no? ¿Esto para ti no tiene importancia? Não, por definição, no início, Daniel, eu até comentei que eu não ia fazer a diferença entre solução hosting e solução em nuvem, mas tem uma série de modelos híbridos aí até a gente chegar na solução puramente em nuvem. A solução puramente em nuvem é aquela em que você não vê que houve um upgrade, você não vê que houve alguma modificação por detrás. Tudo isso é gerenciado de uma maneira muito, digamos assim, muito tranquila, e a gente não percebe tanto as mudanças, e o fornecedor está encarregado de trazer isso para você, e você está, muitas das vezes, dividindo base de dados com... você está usando uma instância e dividindo base de dados com muitas outras empresas, e está acessando uma solução realmente totalmente nuvem, e você não tem gerência alguma em cima do que está acontecendo por trás da solução. Você não tem acesso ao banco, você não tem uma série de privilégios que tem quando a solução é local. Mas existem modelos intermediários. Por exemplo, a TOTS mesmo oferece isso no Proteus, eu acho que muitos dos fornecedores também oferecem assim, né, que é, ok, eu quero ter esse poder de poder mexer no meu sistema, de poder fazer os upgrades, de poder... eu tenho pessoas aqui que conhecem, são treinados para, por exemplo, customizar coisas no meu sistema, eu tenho muitos módulos customizados, mas eu quero a vantagem de acessar ele de qualquer lugar. Como é que a gente pode resolver esse problema? Então você vai ter uma solução que vai estar hospedada num provedor, pode ser até o próprio provedor que tenha os data center deles para te oferecer, mas você vai ter controle total do gerenciamento do ambiente. Você vai poder entrar, digamos assim, por trás da solução, vai poder mexer na base de dados, vai poder mexer nas suas customizações, vai poder fazer uma série de alterações, upgrades quando você quiser, vai fazer upgrade de versão se quiser ou se não quiser. Então é o mesmo controle que você tem quando ele está local, porém ele está hospedado no provedor ou numa solução de hosting qualquer. E isso te dá uma vantagem de poder acessar de qualquer lugar, te dá um pouco de escalabilidade também, porque alguns provedores eles te dão essa possibilidade de maior capacidade de processamento, e alguns não. Alguns vão dizer, não, o que eu vou te entregar é o que é equivalente a uma solução Dell com essa especificação, ou HP com essa especificação, então ele vai até aqui, daqui ele corta a capacidade. Se precisar mais, você tem que me informar, ou tem que mudar o plano, ou até mesmo pode estar em contrato que ele sobe elasticamente. Então, tem uma série de detalhes aí quando você procura uma solução hospedada, né, para esse modelo. E tem variáveis também, né, tem variantes disso. Você pode ter para alguns negócios a solução hospedada, integrando com parte local, em alguma empresa que tá e que necessita muito da sua solução localmente, como foi o caso da indústria calçadista que eu falei. Pode ser que para eles lá no interior do estado do Rio Grande do Sul, eles precisam ter local, mas isso vai integrar com uma outra solução que está hospedada e que vai dar acesso para eles, por exemplo, para os escritórios de venda em São Paulo e no Nordeste do Brasil. Então, mas as duas soluções vão estar interconectadas, e uma trazendo informação de uma base para outra com uma certa frequência. Então, uma está hospedada, a outra não. É um ambiente complexo, mas hoje, para não entrar nesses detalhes de complexidade, eu quis trazer assim, o puro local, né, instalado lá com responsabilidade nos ombros do pessoal de TI daquela empresa,
e o modelo em nuvem, digamos assim, mais high-end, onde ele está totalmente em nuvem e quem tem toda a responsabilidade está na mão do fornecedor. Não sei se isso responde a tua pergunta, Daniel. Sí, 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 perfecto. Muchísimas gracias, Herbert, por tu presentación. Ok, eu que agradeço, Daniel, e para vocês que se interessaram e talvez conhecer um pouco melhor o nosso trabalho da Technology Evaluation Centers e querem bater um papo com alguém, comigo aqui em português, para ver como a gente pode ajudar vocês no Brasil, a gente tem time no Brasil também. O meu contato é esse. Daniel, muito obrigado por abrir o espaço, eu fico muito feliz, espero que a gente tenha a oportunidade de fazer isso de novo, com outros temas. E é isso, fico grato e agradeço a vocês também presentes aqui hoje na apresentação e nos vemos numa próxima. Muito obrigado.